Olá! O Câmara Notícias de hoje inicia agora com as principais notícias da semana. Eleições 2020. Confira como vai ficar a composição da Câmara para 2021. O dia 15 de novembro foi para definir o prefeito e os vereadores dos próximos 4 anos em todo o Brasil, exceto no estado do Amapá. Essa eleição teve um diferencial: a pandemia do coronavírus. Em Bagé, apesar da movimentação intensa registrada das 7 da manhã às 5 da tarde, o destaque ficou por conta da altíssima abstenção, a maior da história. Mais de 25.454 bagienses, um total de 27,99% dos 90.929 eleitores aptos a votar, não compareceu às urnas no domingo. Apesar de 37 sessões terem sido redistribuídas dentro dos próprios locais de votação e algumas filas terem sido registradas, tudo ocorreu conforme o esperado. Uma eleição bem diferente, única, né? A gente não tinha feito, nos tempos atuais, nenhuma eleição parecida em função da pandemia e tínhamos muito receio sobre como ia acontecer durante o início, principalmente dos trabalhos, questão dos mesários. Até ontem, até o último dia, muita substituição de mesário, muito pedido de dispensa, pessoas com familiares contaminados com Covid ou com suspeitas, enfim. Mas correu tudo bem, no início da manhã teve algumas faltas, mas a gente conseguiu equalizar e nesse sentido acabou transcorrendo normalmente. A organização, dentro daquilo que a gente previu, deu certo. Durante o dia, a eleição também transcorreu normalmente, com bastante denúncia assim, de boca de urna, bastante denúncia de gente que estaria incomodando nas sessões, que estariam até fiscais que estariam excedendo, né, fiscais de partidos excedendo suas funções, atrapalhando, mas nada demais, assim, tudo foi equalizado. As urnas funcionaram bem, tivemos acho que uma substituição, uma ou duas que tiveram que ser substituídas, mas sem nenhum prejuízo nos trabalhos e foi mais no início da manhã também que a gente substituiu e continuaram trabalhando normalmente. E assim, a análise dentro dessa circunstância inédita assim, e dentro do período que a gente está vivendo, ela é bastante positiva, né? A gente entende agora quase 5 horas já, encerrando quase o período de votação, que tudo transcorreu dentro da normalidade e até assim de forma mais tranquila nesse sentido da aglomeração de pessoas, nessa questão envolvendo a pandemia, que até mais tranquilo do que a gente imaginava. Teve até, acho que em função do acirramento de ânimos, a gente viu que houve uma certa, em alguns locais de votação, essa alteração de ânimos e essas denúncias houve bastante também. Mas, enfim, sempre acontece, né? Não é algo que seja inédito nessa eleição. Então foi uma eleição basicamente tranquila nesse sentido. Eram mais ou menos 5h15 da tarde quando a primeira urna chegou até o cartório eleitoral. Era da Escola Estadual Carlos Cluve e, na sequência, foram chegando as demais. Ao final do pleito, uma falha no sistema do Tribunal Superior Eleitoral atrasou a apuração dos votos. O resultado, que era esperado para as 7 da noite, saiu oficialmente apenas por volta das 10h30 da noite. O prefeito Divaldo Lara, do PTB, foi reeleito para governar por mais 4 anos, com 50% dos votos válidos. Os 17 vereadores eleitos foram: Rubens Salazar, do PT, com 2.635 votos. Lélio Lopes, do PT, 2.130. Ronaldo Roesel, do PTB, 1.522. Graziane Lara, do PTB, 1.358 votos. Michelon, do PTB, 1.303. Beatriz Souza, do PSB, 1.207 votos. Esquerda Carneiro, do PTB, 1.160. Augusto Lara, do PTB, 1.123.
Karen Castêncio, do PT, 1.016 votos. Rodrigo Fialho, do PTB, 977. Ramão Bogado, o Bocão, do PTB, 937. Omar Gani, do PP, 806 votos. Rodrigo Ferraz, do DEM, 681. Nego Zeca, do MDB, 675. Kleber Zuliane Carvalho, do PP, 667 votos. Caio Ferreira, do PDT, 645, e Flávios da Júlia, do PT, 631 votos. O eleitor que deixou de votar e não justificou a ausência no dia da eleição poderá apresentar justificativa ou enviar requerimento de justificativa eleitoral à zona eleitoral em que for inscrito, até o dia 14 de janeiro de 2021. Novembro Roxo, mês de atenção especial aos prematuros. No dia 17 de novembro é celebrado o Dia Mundial da Prematuridade, data escolhida pelo significado especial para Jürgen Popp, um dos criadores da Fundação Europeia para Cuidados aos Recém-Nascidos. Após a morte de seus trigêmeos prematuros, em dezembro de 2006, ele tornou-se pai de uma filha, nascida em 17 de novembro de 2008. Ao mesmo tempo, March of Dimes, a organização de caridade americana para prematuros e recém-nascidos, teve uma ideia semelhante e lançou um Dia da Consciência para a Prematuridade em 17 de novembro, nos Estados Unidos. Por isso, o mês é conhecido como Novembro Roxo. A cor simboliza sensibilidade e individualidade, características que são muito peculiares aos bebês prematuros. Além disso, o roxo também significa transmutação e mudança, ou seja, a arte de transformar algo em outra forma ou substância, assim como no desenvolvimento de um bebê prematuro. Todo ano nascem em torno de 340 mil bebês prematuros no Brasil. Bagé tem a UTI neonatal, que é uma referência no estado no tratamento de bebês prematuros. Esse ano, o local também teve que se readaptar em função da pandemia. Prematuro é abaixo de 37 semanas. Alguns nascem com um peso bom e que nem precisam ficar em UTI, mas outros nascem, boa parte, com peso muito baixo e com uma idade gestacional muito baixa. Isso é no mundo. E considerando em relação a cada país, os países, quanto mais pobre o país, mais alta a prematuridade. E no Brasil, nós temos uma taxa um pouco maior, mas também não é uma taxa tão exagerada, porque é 12% no país como um todo. Estados na mesma lógica. Estados mais pobres, maior a taxa de prematuros, estados menos pobres, menor a taxa. No Rio Grande do Sul, oscila entre 11,5% e 12,5%. Não tenho dado desse ano ainda, mas oscila mais ou menos, faz anos que está mais ou menos dentro desse índice. E, realmente, o que preocupa em relação à prematuridade é que ser prematuro não é simplesmente nascer com baixo peso e ficar dentro de uma incubadora para ganhar peso. Quem já teve filho prematuro sabe muito bem o limiar de estresse que é dentro de uma UTI e o número de intercorrências que pode acontecer e essa luta pela vida. Então, precisamos prevenir a prematuridade para tentar diminuir esses índices. Nós tivemos que fazer algumas adaptações em decorrência da pandemia, como todo o hospital. Então, uma das coisas principais em relação à pandemia relacionada à UTI neonatal, os nossos prematuros, nós tivemos que diminuir as visitas. Só que visita de pai e mãe a gente não pode impedir, porque além de ser extremamente importante para os pais verem seu filho que está internado aqui, também é muito importante para o prematuro, porque ele tem necessidade desse contato, né, desse tato, de ouvir a voz do pai e da mãe, que é importante para o seu desenvolvimento. Eu sempre falo para os pais que eles são parte do tratamento. Então, eles ficaram com visitas permitidas, da mesma maneira, o tempo todo, só familiares a gente não recebe mais, que nos tempos anteriores a gente recebia avós, tias, padrinhos, agora a gente não está permitindo.
E mesmo a entrada dos pais, diariamente, quando ele entra, a gente mede a temperatura e os outros cuidados já existia essa exigência da lavagem de mão, de passar o álcool, nós já tínhamos essa exigência anterior, então isso ficou mantido, mas a gente mede temperatura também, e pai ou mãe que está com qualquer sintoma respiratório, aí nós não podemos deixar entrar. Risco para o seu filho, risco para todos os bebês, risco para o staff dentro da UTI, que vai também indiretamente prejudicar seu filho. A prematuridade é a principal causa de morte em crianças com menos de 5 anos. Infelizmente, muitos bebês que nascem antes das 37 semanas gestacionais não sobrevivem ou ficam com sequelas em função do nascimento antecipado. Falar de prematuridade não é só falar de finais felizes. Alguns pais saem do hospital sem o filho e com uma imensa e eterna saudade. A questão da perda, ela é muito particular, né? E depende muito de como cada um interpreta. Então, ela é algo que é natural da vida, né? A gente sabe que a morte é algo certo, que vai acontecer com todo mundo, mas claro que ninguém espera. E nem a perda de um filho, né? Que é algo que é muito complicado, que é muito doloroso. Então, não existe uma regra do que fazer, de como se preparar para isso, né? Porque ninguém nunca está preparado para a morte. Então, a única coisa que a gente precisa é ter uma família que seja bem unida, que consiga entender e que consiga estar junto nesse momento. Mas não existe uma regra de como se preparar para isso ou o que fazer, né, nesses momentos. Nenhum bebê substitui o outro. E aquela perda é algo muito doloroso para a mãe, para o pai e para toda a família que esperou, né? Então, o que a gente não deve dizer foi bem no inicinho, né? Quando é uma perda no início da gestação, foi bem no inicinho, foi melhor assim, poderia ter nascido com algum problema. Então, esse tipo de coisa a gente jamais coloca, porque a gente não consegue dimensionar, mensurar a dor daquela pessoa, né? Então, aquele bebezinho pode ser no início da gestação, pode ser no final da gestação, ele é insubstituível. Então, o que a família precisa é dar todo o apoio possível, né? Ajudar que a mãe se sinta melhor, se sinta acolhida, a mãe e o pai, né? E às vezes, muitas vezes, tem crianças na casa, né? Que também sentem essa perda. Então, é preciso dar esse espaço para que possa se falar sobre isso e elaborar esse luto, né? Cada um deve encarar como se sentir melhor. Muitas vezes, isso faz parte do luto, né? Da elaboração do luto. Então, muitas vezes a gente tem famílias que deixam intacto por um período até conseguirem mexer nas coisas, e outras famílias que preferem já organizar ou doar ou guardar, né? Então, não existe regra. O que existe é um respeito ao seu limite, ao seu momento, e isso é muito individual. Eu sei que muitas vezes, para minimizar a dor, né, as pessoas preferem não falar e aí fazem de conta que não aconteceu nada. Mas eu acho que a gente precisa se conectar com aquela mãe, com aquele pai, né, ou com outras pessoas da família e entender, sentir a necessidade deles. E aí cada um também é diferente nesse ponto, né? Então tem mães que vão falar muito porque aquilo faz parte da elaboração do luto para elas, e tem mães que vão fingir que não deu, não vou mais falar sobre isso porque é muito doloroso. Então, o que a gente precisa é se conectar com essas pessoas, acolher, deixar falar e deixar a mãe se expressar. E eu acho que oferecer o ouvido, né, a escuta atenta, e é por aí. E o luto, ele passa por algumas fases, né? Então, primeiro, numa perda gestacional, neonatal, é aquele choque, e as pessoas sofrem um impacto e cada um vivencia isso de uma maneira. Depois disso, né, depois dessa fase, vem uma fase de perguntas, de não aceitação, eu não acredito que isso aconteceu comigo. Eu acho que as perguntas num sentido de
entender o sentido, o que aconteceu. Depois a gente, né, passa num processo de elaboração do luto por uma fase onde a gente começa a compreender aquilo que está acontecendo, a assimilar e, por fim, então, tem a aceitação disso. Essas fases do luto, qualquer luto a gente passa, mas nessa questão neonatal ou gestacional, isso é muito importante que a gente esteja consciente que isso faz parte. E a questão do luto, ela não tem um período certo, né? A gente precisa muito medir a intensidade. Quando a gente elabora um luto, e esse luto precisa ser elaborado, muitas pessoas levam um tempo diferente da outra, né? Então, esse tempo ele precisa ser respeitado. E aí, depois, sim, elaborado, a pessoa consegue seguir a vida, né, e tocar os novos projetos, mas aquele bebê nunca vai ser esquecido, né, ele passou a fazer parte daquela aprendizagem, né, daquela vida da mãe, do pai e dos outros familiares, né. A UTI neonatal e o Banco de Leite da Santa Casa precisam da ajuda da comunidade. Esse mês, a campanha é para que a UTI tenha novos lençóis. Quem quiser ajudar pode ir até a Casa Guarani ou a Linha Tecidos e deixar pago quantos metros desejar. Nós precisamos bastante da ajuda da comunidade. Há um reconhecimento da UTI neonatal e pediátrica, do quanto que a comunidade nos apoia. Tivemos já aquisição de aparelhos e de auxílio técnico muito grande, de recursos grandes que a própria comunidade como um todo nos ajudou. E existem algumas coisas menores que também a comunidade vem nos ajudando, como fralda, que nos meses anteriores nós tivemos uma campanha de fralda e que agora, no momento, em decorrência dessa campanha, que eu quero agradecer a todos, nós ganhamos um quantitativo bem bom que vai durar bastante tempo. Mas, nesse momento, a nossa necessidade são os lençóis, porque os lençóis, como eles são esterilizados, eles vão para máquinas com uma temperatura muito alta, eles acabam durando, não tem uma durabilidade como um lençol normal, em decorrência disso, mesmo que seja o melhor tecido. Então, agora nós estamos fazendo uma campanha de aquisição de lençóis. Para a gente poder padronizar os lençóis, nós programamos, nesse mês do prematuro, uma campanha de doação, que as pessoas, nós temos parceria com 2 lojas, que é a loja Guarani, que fica na 7 de setembro, e a loja Linha. Essas 2 lojas, as pessoas que quiserem doar lençol para nós, elas vão lá e vão doar a metragem. Vão doar 0,5 metro, 1 metro, 2 metros, o que quiser doar. E a partir daí, quando chegar o final do mês de novembro, nós iremos lá e aí vamos escolher o tecido adequado e vamos fazer a compra. Vai ser anotado tudo num papel, num caderno, que elas têm já separado e que depois a gente vai dar visibilidade. Já as mães que estejam amamentando podem colaborar doando leite para os prematuros. O banco de leite funciona todos os dias, das 7 da manhã às 7 da noite. Sempre precisamos da doação de leite. Esse ano, em decorrência do Covid, houve uma diminuição das mães externas e aí nós começamos a fazer uma programação, uma flexibilidade maior, de que as mães podem vir aqui só uma vez, que a gente orienta como é, a ala que fica, o banco de leite, a ala que fica a UTI neonatal, ela fica longe das outras alas, então existe uma relativa segurança para entrar dentro dessas unidades. A mãe vai chegar, vai ter todos os cuidados preconizados, nós vamos orientar e depois ela simplesmente troca o kit, e que nós também temos, já com a parceria com a própria administração, que, se necessário, o carro daqui do hospital vai buscar o kit em casa nesse momento. Alunos da Escola Creuza Brito Georges escrevem cartinhas com pedidos ao Papai Noel. A pandemia cancelou e modificou muitos eventos durante todo este ano. As festas de fim de ano se aproximam e possivelmente também sofram algumas alterações. Porém, apesar de todas as dificuldades que o novo coronavírus tem apresentado, ele não vai impedir o Papai Noel de ganhar uma mãozinha.
A tradicional festa de fim de ano realizada na Escola Municipal Creuza Brito Georges este ano não acontece, mas a diretora Iraci Nogueira Gonçalves encontrou uma outra maneira de não deixar seus alunos sem presentes. As tradicionais cartinhas para o Papai Noel foram substituídas por fotos dos alunos com seus pedidos. As crianças foram fotografadas em casa e as imagens estão disponíveis no Facebook da escola. Os pedidos variam entre bonecas, maquiagens, carrinhos. A intenção é presentear os 278 alunos do pré ao 9º ano. Os alunos serão mapeados e vão receber seu presente em casa no dia 14 de dezembro. E quem tiver interesse em presentear um aluno pode entrar em contato pelo Facebook da escola ou pelo fone 9999 14 568. E tem novidades para quem está se preparando para o Enem. Agora tem conteúdos disponíveis na linguagem brasileira de sinais. Acessando o site do Enem, na página do participante, os mais de 6 milhões inscritos para o exame podem acessar prova e gabaritos das edições anteriores, além de uma matriz de referência que determina o que será avaliado em cada área do conhecimento. Também tem orientações sobre a redação, com dicas sobre a estrutura do texto, explicações sobre a correção e os critérios usados na distribuição dos pontos. Por meio da plataforma Vídeo Prova, ainda é possível acessar todas as questões das provas passadas, em Libras. O Enem 2020 está marcado para os dias 17 e 24 de janeiro do ano que vem para a versão impressa e 31 de janeiro e 7 de fevereiro para a versão digital. Comissão de Finanças e Orçamento define data de audiência pública para o Orçamento Municipal de 2021. A Comissão de Finanças e Orçamento teve reunião no dia 17 de novembro no plenário Lígia Almeida, com os vereadores Lélio Lopes, Jefferson Dutra e Sônia Leite. Foi agendada para o dia 24 de novembro, às 10 da manhã, a audiência pública que trata sobre os projetos de autoria do Poder Executivo, que orçam a receita e fixam as despesas de Bagé para o exercício financeiro de 2021. Também foram analisados 5 projetos de autoria do Poder Executivo, que, se aprovados, autorizam a abertura de créditos adicionais especiais de R$ 800 mil. Também segue para discussão em plenário o projeto de autoria do Poder Executivo que institui o Fundo Municipal Especial para aquisição de vacinas ao enfrentamento da Covid-19 em Bagé. Na quarta-feira, foi a vez da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social se reunir no plenário. Os vereadores Sônia Leite, Ramon Bogado e Graziane Lara discutiram a realização de uma audiência pública que vai acontecer na quarta-feira, 25 de novembro, para a apresentação do relatório municipal da gestão em saúde. O encontro também vai servir para a apresentação do relatório do 2º quadrimestre deste ano e das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Confira o que aconteceu na sessão ordinária do dia 16 de novembro. A primeira sessão ordinária pós-período eleitoral aconteceu na segunda-feira, 16 de novembro. Participaram do encontro os reeleitos Ronaldo Roesel, Omar Gani, Graziane Lara, Beatriz Souza, Lélio Lopes e o atual presidente Esquerda Carneiro. Assim como os vereadores que se despedem do Legislativo no dia 31 de dezembro, Carlinhos do Papelão e Edmar Fagundes, e a vereadora Sônia Leite, que não concorreu. Sem nenhum projeto para ser avaliado, o foco das reuniões foi o resultado do pleito, que aconteceu no dia anterior. No dia 30 de novembro, está prevista para acontecer durante a sessão ordinária uma sessão solene em homenagem aos 25 anos do Núcleo de Pesquisas Históricas Tarcísio Taborda. Mesa diretora define novas regras de atendimento ao público após um vereador testar positivo para a Covid-19. Para evitar a disseminação da Covid-19, a mesa diretora da Câmara de Vereadores adotou novas medidas desde o dia 18 de novembro. Para os servidores da casa, fica instituído o turno de 4 horas diárias, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia ou das 2 às 6 da tarde. Somente terão acesso ao Legislativo os vereadores, os servidores efetivos e comissionados, estagiários e terceirizados que prestam serviços na Câmara com o uso dos equipamentos de prevenção e segurança. Estão dispensados de comparecer servidores e vereadores com mais de 60 anos. Para garantir o distanciamento social e evitar aglomeração, apenas um assessor por vereador poderá participar das sessões plenárias. Está suspenso o atendimento do público nas dependências da Câmara de Vereadores, considerando que os servidores permanecerão em expediente interno. Os casos excepcionais ou já agendados poderão ser atendidos em até 5 pessoas na sala das comissões Remídio Garcia.
quando solicitado pela direção da casa. As reuniões das comissões permanentes serão realizadas no plenário da casa nos dias e horários definidos, a fim de evitar a concentração e a proximidade de pessoas no mesmo ambiente. Nas audiências públicas, será liberado um total de 65 pessoas nas galerias. O Câmara Notícias desta semana fica por aqui. Acompanhe as novidades através das redes sociais da TV Câmara Bagé.